Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, entrando na sua casa, mais uma vez, com esse seminário na TV, e que está tratando nessa temporada sobre os carismas. Nós já refletimos sobre os carismas de um modo geral, já fizemos a distinção entre carismas e ministérios, e agora vamos começar a falar um pouco sobre cada um desses carismas, conforme a lista de São Paulo na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. É claro que essa lista que São Paulo apresenta não esgota os carismas na igreja, porque o Espírito Santo é criativo, o Espírito Santo se manifesta de outras maneiras, diferentes daquelas que estão aqui narradas na carta aos Coríntios. São Paulo colocou esses carismas aqui por serem os mais comuns na comunidade de Corinto, que era uma comunidade bastante carismática. E esses carismas, inclusive, precisavam de uma certa ordenação, porque existia um certo abuso também por parte dos coríntios em relação às manifestações carismáticas. São Paulo fala de dons de profecia, dons de cura, dons de milagres, dons de sabedoria, dons de ciência, e hoje nós vamos falar de dois dons especiais, dois dons, que são ao final do elenco de carisma de São Paulo. Ele fala, a outro discernimento de espírito, a outra diversidade de línguas, a outro dom das interpretar. Então hoje, no nosso seminário de carismas, nós vamos tratar do dom das línguas, que vocês vão ver é um dom de oração, é um dom de louvor, e o dom da interpretação das línguas, que é o dom de interpretar aquilo que foi dito em linguajar para a Assembleia. É uma interpretação e não uma tradução. Prestem bem atenção, é um dom muito importante para a vida cristã e muito importante para a experiência carismática. Fique conosco, preste bem atenção, é um dom bem comum e que nós devemos aspirar. Olá, eu sou o Silvinho Zabisky, sou fundador da comunidade Beatitudes e eu estou aqui com você, neste programa, para meditarmos um pouco os dons carismáticos, essa manifestação misteriosa entre o divino e o humano. Hoje nós vamos falar do dom de línguas, porém, mais do que falar do dom de línguas, nós vamos procurar experimentar o dom de línguas. Porque em toda a história da salvação, desde quando Jesus nasceu até hoje, o que mais contou ponto na vida daqueles que conheceram Jesus foi a experiência. E o dom de línguas não é diferente. É uma experiência que eu tenho com o Espírito Santo de Deus. O dom de línguas, como o próprio nome já diz, é um dom de comunicação. Eu falo e eu ouço. Mas ele não é um dom que a gente pode expressar de uma forma eu quero, não. É um dom presenteado que precisa ter o acesso ao Espírito Santo de Deus. O dom de línguas, ele é misterioso, porém ele é muito simples. E ele é chamado o menor dos dons. E não porque ele é o pequenininho, insignificante, mas porque ele é o mais simples, ele é o mais fácil de se compreender e ele é muito acessível a cada um de nós. Eu tive a minha experiência com o dom de línguas. Aliás, eu era tão jovem, eu tinha ali por volta de 15 ou 16 anos, quando me convidaram a fazer um encontro chamado Experiência de Oração. Para um menino da minha idade fazer um encontro chamado Experiência de Oração já foi um grande desafio. Eu fui nesse encontro, eu lembro que falaram muita coisa, eu lembro que pregaram, falavam muito de Jesus, mas o que me chamou a atenção foi à noite, quando todos me chamaram ali para rezar por mim e começaram a falar línguas estranhas, diferentes. Não é uma língua que se conheça. E eu estava ouvindo aquela oração, eu estava percebendo que aquilo estava me encantando. Eu vou ter que chamar dessa palavra mesmo. O dom de línguas me encantou desde moleque, desde criança. Eu tive essa graça de conhecer esse dom.
E aos poucos, quando rezavam por mim, as pessoas iam falando no meu ouvido alguma coisa como Shalayandari, Halariandari, Cantarian. Peraí, na minha juventude eu pensei, eu nunca consegui nem falar inglês direito. Que linguagem é essa que eu quero aprender? 3 meses se passaram e eu não rezei em línguas, porque eu tive um pouco de medo, não é para mim, isso não vai acontecer. Acontece somente com aquelas pessoas de grandes momentos de oração e que já são muito entregues ao Espírito Santo. Um dia eu fui fazer um seminário de vida e alguém, como eu estou fazendo com você hoje, começou a falar do dom e mostrou a sua experiência. Eu comecei a soltar a língua, comecei a soltar a voz e quando eu vi e ouvi, eu estava rezando em línguas. Xandariandari, cantariandari, chamariandariana. Que alegria! Por isso que eu estou dizendo para você que o dom de línguas, ele é um dom de experiência, você precisa experimentar. E até você que está em casa ou em qualquer lugar que você esteja no seu dispositivo móvel, escutando essa palestra, esse ensino, você já poderia dizer aquilo que eu tive a graça de aprender. Eu quero provar dos dons carismáticos, sobretudo o dom das línguas, que é o menor dos dons. Repito, é o dom mais fácil, é o dom mais acessível, mas ele é o dom que abre as portas para todos os outros dons. Entende? Xandariandari, chamaricantari, cantariera balarihandari, andari, 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 chambariandari, cantari. O dom de línguas, como eu te falei, veio bem na minha experiência juvenil. E foi um dom que eu comecei a perceber com o passar dos anos. Hoje eu estou fazendo 30 anos da minha primeira experiência de batismo no Espírito Santo. E nesses anos todos eu pude perceber que o dom de línguas, ele funciona, para mim, como uma espécie de água em um terreno seco. O que eu estou querendo dizer? O nosso dia a dia é complicado, é corrido, é frustrante, é problema financeiro, é problema no casamento, é correria com os filhos. Tudo concorre para que não dê certo. O que é que dá certo? A presença do Espírito Santo em nós. No meu dia a dia, quando a barra está pesada, quando tudo está complicado, eu não penso 2 vezes. E você percebeu que eu rezei um pouquinho mais baixo? Foi de propósito. Porque num ônibus, num coletivo, dentro da sua empresa, você não vai rezar em línguas alto, mas a manifestação do Espírito pode acontecer. Olha que beleza. E você percebe, como eu percebi nesses anos todos, que o dom de línguas ele vai se derramando nesse terreno seco, nessa correria do nosso dia a dia, como um refresco espiritual. Porque eu estou me comunicando com o Espírito Santo de Deus. Isso é muito bacana. Isso, para um jovem, é uma mudança geral de mentalidade. Porque eu posso, no meu ir e vir do dia a dia, agir e me comunicar com o Espírito Santo de Deus através desse dom de línguas. Eu sou muito fascinado pelo dom de línguas, desde quando conheci, como eu estava te falando, porque ele foi o dom que me apresentou a todos os outros dons. Eu fui abrindo o coração, eu fui abrindo a minha mente e deixando que o dom de línguas fizesse parte da minha vida. Quando eu perco o sono, adivinha o que eu faço? Eu tenho muita gente que me segue em rede social. E às vezes pergunta para mim, ô Silvinho, o que você está fazendo 4 horas da manhã postando alguma coisa? Ou uma palavra, ou um outro dom carismático que houve uma manifestação, como o dom de profecia, por exemplo, e eu partilho ali na minha rede social. E eu respondo para a pessoa, eu perdi o sono, eu comecei a rezar em línguas. E depois de alguns minutos rezando em línguas, a inspiração veio. É bom salientar o seguinte, o dom de línguas, ele não é um dom para todo mundo. O que eu estou querendo dizer? Ele não edifica as pessoas que me escutam. Tanto é que eu estou falando com você agora, Xandari Cantari, Andari Handari Cantari, e com certeza você não está nesse momento se convertendo, você não está se santificando, porque esse dom não é de conversão para você, não é de santificação para você, é de santificação e conversão para mim. É uma manifestação pessoal. Eu gosto de chamar um dom particular, é o meu dom particular, não é? Quando você constrói uma casa e coloca os móveis dentro, é para você usar e para aquelas outras pessoas que te visitarem.
Mas o seu travesseiro, o seu colchãozinho, aquilo que é seu, não adianta mostrar para as pessoas, porque elas talvez não vão entender a sua preferência pela cor do travesseiro. O dom de línguas é isso. E ele é personalizado, ele é para mim, não é para você. E se você rezar nesse momento, a oração que você está fazendo não é para mim, é para você. Olha que bacana. E eu pergunto para você, que amor de Deus é esse? Que se comunica de tal forma comigo, com tanta intensidade, que ele não se preocupa com a multidão, ele está preocupado com o Silvinho. O dom de línguas é Deus, através do Espírito Santo, se preocupando com você, se preocupando comigo. Sabe aquele balbuciar da criança? Você que é mãe, já passou pela experiência do parto, a palavra experiência que eu estou usando novamente para você. Você que já passou pela experiência do parto, e você sabe que os primeiros meses a amamentação é complicado, porque você vai precisar, além de usar o seu corpo para amamentar o seu bebê, você vai perder horas do seu sono, você vai ficar muito cansada. Existem mulheres que são tão sensíveis que elas acordam 3, 4, 10 minutinhos antes do bebê chorar pedindo leite. É muito bacana isso, é a natureza humana se manifestando. A mãe acorda, e o que ela faz? Ela vai dar de mamar para o bebê. A minha mulher fez isso com os meus filhos. Eu era apenas o espectador desse momento. Eu via a minha mulher amamentando os meus filhos, mas eu não podia participar, porque o dom era dela. É isso que eu estou tentando te fazer entender, e você está entendendo? O dom é seu, é para você ser amamentado. Eu fui um simples espectador. E quando a criança chora, a mãe sai correndo ao seu socorro. Às vezes, você vai ter que rezar em línguas chorando. Às vezes, você vai no seu grupo de oração, vai no seu momento de louvor e de adoração, vai cantar e agradecer a Deus pela sua vida e vai louvar a Deus. Uma louvação que vem do coração, alegre, feliz, mas às vezes você vai ter que lamentar o fim de um casamento em línguas. A dor da morte de um filho em línguas. Quem passou pela experiência da morte sabe. É você com a sua dor, mais ninguém. Experimente colocar entre você e a sua dor a presença de Deus. Talvez você vai ter que rezar em línguas na hora que perder o emprego. Se é dom carismático, é para mim e é para você a qualquer hora do dia, e não momentos específicos do seu grupo de oração. Faça essa experiência. Faça a experiência de rezar em línguas nos momentos de tragédia, nos momentos de tristeza. A dor não passa. Vamos ser maduros. Mas você consegue aliviar o teu sofrimento. Porque é a presença do Espírito Santo em nossa vida. É a presença do Espírito Santo agindo e movendo o nosso coração. Esse é o dom de línguas. Ele é de uma edificação pessoal. Agora, atente-se para o seguinte, eu não caí nessa tentação, mas eu vi muita gente caindo nessa tentação. Mas eu não estou entendendo o que eu estou rezando, por que eu vou rezar? Eu vou voltar no caso do bebê que está sendo amamentado. A mãe sabe o que está acontecendo. O bebê não precisa saber. Ele simplesmente prova do leite e vai crescendo, como diz a palavra, em estatura e graça. Quando eu rezo em línguas, eu me coloco como o bebezinho que depende do papai do céu. A minha função não é sair correndo do berço e nem solucionar os meus problemas naquela hora. A minha função é ser amamentado, é ser alimentado pelo Espírito Santo. O dom de línguas é o começo de tudo. Com o passar dos anos, a nossa razão vai entendendo isso. Mas tem gente que não consegue entender num primeiro momento sobre o dom de línguas. Age só pela razão. Me desculpa, mas não dá para entender manifestação espiritual começando pela razão. Tem que começar pela espiritualidade. Manifestações espirituais se entendem por razões espirituais. É um conhecimento espiritual. Por mais que eu esteja falando e você esteja gostando, eu repito, a experiência é sua, não é minha. Você precisa provar da graça de rezar em línguas. Cuidado com a razão. Não deixe que a razão sobreponha o dom.
Quer dizer que a razão não presta? Quer dizer que a razão presta muito. O que eu estou fazendo com você aqui, racionalmente falando do dom. Mas é preciso dizer, eu não caí nessa tentação. Eu não deixei a razão tomar conta do dom. Talvez por isso que o dom carismático das línguas comigo foi muito tranquilo, foi muito em paz. Esse é o dom de línguas, que por mais que eu tente falar para você, se você não experimentar, não vai adiantar. Em alguns segundos, não sei o que é que você está fazendo, mas por que você não traça sobre você, como eu vou fazer aqui o sinal da cruz, Pai, Filho e Espírito Santo, e peça ao Espírito Santo de Deus a manifestação carismática do dom das línguas. Senhor, eu quero pedir para esse meu amigo, para essa minha amiga, que agora ouve e assiste esse programa, pedir que aquela mesma graça que me atingiu em 1986, quando eu era jovem, possa atingi-lo também. Dai a graça, Senhor, do Teu Espírito Santo ser derramado no coração e na mente deste meu irmão e desta minha irmã que nesse momento assiste e escuta essa palestra. Permita, Senhor, a docilidade na vida dessa pessoa para que ela possa orar em línguas e possa provar que esse dom também é um dom de alívio. O dom de línguas, como eu te falei, é um dom pessoal. É para mim. Qual? A do Maurício? É. Tá. É bom, deixa eu virar meu negocinho aqui, tá? Eu errei com alguma coisa aí? Não, a gente... Ah, tá bom. Tá. Tá. Aí você muda de câmera agora. Ah, tá. Pode retomar o raciocínio primeiro. Tá. Tranquilo, sem pressa para mudar de câmera. Tá. Como eu disse para você, o dom de línguas é uma experiência. Ele é uma manifestação pessoal, é para mim, não é para você. E é para você, não é para mim. Quem conseguir entender isso com facilidade, consegue provar melhor do dom carismático. Agora, é preciso chamar atenção para o seguinte. Silvinho, é um dom particular. Então, eu posso rezar na minha casa, eu posso rezar no meu trabalho, com prudência e com sabedoria, claro. Eu posso rezar em qualquer lugar, no avião, na rodoviária, aonde quer que eu esteja. E principalmente, isso eu descobri nesses anos de caminhada, é para os momentos de sofrimento, para os momentos de tragédia. Você pode rezar em qualquer momento da sua vida o dom de línguas. Em qualquer momento. Porém, é um dom que se manifesta em assembleia. Você que é de grupo de oração, você que como eu já teve experiência carismática, você que vive essas experiências carismáticas e já foi em grupo de oração e retiro, você vê que orar em línguas é algo muito normal, é natural, não é? Mas às vezes é preciso interpretar as línguas. Olha que interessante. Eu estou até costurando, entrando num outro dom muito rapidinho para você entender essa interpretação. Eu disse para você que é um dom pessoal, mas às vezes Jesus quer falar pelo Espírito Santo para uma assembleia. E acontece o caso de um dom da profecia, que eu vou falar para você na próxima semana. O dom da profecia surgir no meio da assembleia. E olha que bacana, aparece em línguas. A profecia está em línguas, mas ninguém entende, concorda? Eu falei em línguas aqui para você e você não entendeu. Aliás, nem eu entendi. É o Espírito Santo que vem em meu socorro e me faz compreender. Mas aparece uma profecia, surge uma profecia em línguas. É necessário que tenha uma interpretação, um intérprete. Quer dizer que está traduzindo o dom de línguas? Não, porque você traduz o inglês, você traduz o polonês para a sua língua de origem, para a nossa língua portuguesa, mas você não traduz o dom das línguas, é uma interpretação. Eu vou usar de exemplo meus dedos. Esse dedo profetizou em línguas, esse dedo precisa interpretar. A interpretação
Não é uma tradução, ele vai ouvindo certinho o que está sendo profetizado e ele traduz. Não, ele tem um sentimento. Ele sente aquilo que o profeta, aquela pessoa profetizou e ele transforma isso em português. É dom. Como eu disse para você, não se entende dons espirituais a partir de uma razão humana, e sim de uma razão espiritual, de um conhecimento espiritual. Isso pode acontecer e é preciso também pedir a interpretação em línguas. Para você que usa muito dos dons carismáticos, sobretudo o dom de línguas, às vezes passa batido isso, né? A interpretação. Eu vou te falar agora a experiência pessoal que eu tenho com o dom de interpretação. Eu prego bastante retiro pelo Brasil, retiro para jovens, retiro para casais. E os meus retiros são carismáticos. É muito tranquilo, muito em paz, eu uso muito o violão. Quem entra na capela da minha comunidade já viu, eu estou sempre tocando violão, ou diante do Santíssimo, enfim. E não é uma exceção isso que eu vou falar, é uma regra. Você entra em minha comunidade, de repente eu estou tocando em línguas. Ó, falei de oração em línguas, agora estou falando de um canto em línguas. Cantariere malariere malaiere nanaiere na laraiere malaiere malaia. Eu comecei a cantar em línguas. As pessoas gostaram, mas elas não entenderam o que eu estava cantando. Como eu sempre pedi muito o dom da interpretação das línguas também, de repente saiu uma música, e eu gravei essa música no segundo CD. Um louvor, poderoso louvor, que quebra barreiras, que derruba muralhas. É assim que eu quero o meu louvor. Eu cantei em línguas com o meu violão, interpretei aquilo que estava sendo tocado e virou uma canção. Isso é interpretar o dom. Se eu cantei isso em línguas, eu não sei dizer para você, mas o meu coração estava agradecendo a Deus. Como boa parte das músicas que eu tenho são músicas que nasceram diante do Santíssimo Sacramento em línguas. Um dia eu falei para minha mãe que eu ia estar com Deus até o fim e que a vida não é mais que um passarinho que canta pela manhã. A música nasceu em línguas. Eu não vi passarinho nenhum, tá? E nem fiquei rezando. Não. Eu cantei e veio a interpretação. É dom carismático. Essa é a manifestação do Espírito através do menor dos dons. Olha a quantidade de coisa que existe no menor dos dons. Mas ele não deixa de ser essencial. Para a vida de todo carismático, obviamente, para a vida de todo carismático, é um dom carismático isso. Mas eu vou falar para você, é para mim e para você, a cada momento da nossa vida. Pais que rezam em língua pelos seus filhos compreendem melhor a sua educação. A minha filhinha reza em línguas. Hoje já tem 7 aninhos. A primeira vez que ela rezou em línguas, ela tinha 4 aninhos, no batismo do Espírito dela. E eu mandei do WhatsApp no meio da noite para muita gente que estava a perigo, que estava muito triste. Eu falo, a minha filha está rezando por você agora. E ela rezava, do jeitinho dela que eu não consigo imitar. Cada um tem a sua oração ali. E não é que essa menininha dormiu melhor? O dom de línguas dá paz, porque é do Espírito Santo. O dom de línguas dá tranquilidade, porque é do Espírito Santo. Em um mundo tão corrido como esse nosso, em um mundo onde um chuta a canela do outro e não está nem aí para ninguém, o dom de línguas vem nos acalmar e dizer, calma, fica firme, vai até o fim. Deus não erra. Tudo isso que eu estou te falando foi o Espírito falando em mim em línguas. Os dons carismáticos estão aí na nossa igreja desde o começo até os dias atuais. É que às vezes passa batido. E eles existem para nos auxiliar, para nos converter, para nos santificar, mas sobretudo para mostrar a presença de Deus em nosso meio. Esses são os dons carismáticos. Um dom que nos impulsiona e que nos conduz a uma experiência com Deus e permanecer com Deus.
Eu termino dizendo para você que a gente tem que chegar até o fim. Esteja a sua vida como estiver, tem que chegar até o fim. Às vezes, tem gente que gosta de correr e chegar passando sede. Tem gente que prefere tomar uma aguinha de vez em quando. Dom de línguas é a sua aguinha de vez em quando.